Você não leu o versículo 2? Eu li e gostei. Depois diz assim, versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve força. Não? Ficou forte, como a sexta-feira forte de uma igreja aí. Aqui todos os cultos são fortes, irmãos. Todos os dias são fortes. Ontem foi uma segunda-feira forte. Hoje é uma terça-feira forte. Quarta é uma quarta-feira forte. Sabe? Jesus diz aqui que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou fraco. Diz que ele teve fome. Deixa eu explicar para vocês o conceito de fome. Quando der meio-dia, eu vou estar com apetite, você também. Não é verdade? Mas fome você não vai estar. Se você ficar sem comer, não atender o seu apetite meio-dia, quando chegar 7 horas da noite, você vai estar com mais apetite, mas fome você não vai estar. Se você não conseguir comer à noite, no outro dia de manhã você vai estar com muito apetite, mas fome você não está. Vai você 2 horas da tarde na churrascaria e encontre lá um fio de cabelo, você não come. Você levanta e vai até para outro restaurante. Se você tivesse com fome, irmão, eu já senti um pouquinho de fome, porque fiquei quase uma semana sem comer, no meu teste de sobrevivência da Brigada Paraquedista. E aí, no último dia de acampamento, eu tive a grande felicidade de participar da limpeza do alojamento dos oficiais. Estava eu limpando, e num canto, cheio de terra, um pedaço de coco desse tamanho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, antes que algum outro dos meus amigos visse, corri lá e peguei. Passei, limpei para lá, ia limpar na roupa, falei, estava mais suja que o coco. Cheirei azedaço, eu falei, eu estava com fome, entenderam? Vocês imaginem Jesus, isso tudo para você entender o problema que Jesus estava passando aqui. Vocês imaginem Jesus guiado pelo Espírito no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, e diz que só naquele momento, isso aqui é importante, porque aí é que é olhar o texto com revelação. Diz ali que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você já viu quando você está fazendo um trabalho? Eu às vezes estou lá no meu escritório, tem dia que não dá para descer, para almoçar, se deixar, eu vou trabalhar até meia-noite sem comer. Estou ali naquele momento envolvido com o trabalho. Você imagine uma pessoa, igual nós estamos aqui agora, eu poderia ficar aqui até as 7 da noite, sem comer, irmãos, eu ficaria. Por quê? Porque eu quero jejuar e ficar forte? Não, porque nós estamos aqui o quê? Guiados pelo Espírito. Jesus estava plenamente guiado pelo Espírito. Jesus ficou jejuando porque ele estava alimentado pelo Espírito. Jesus não sentiu fome. O que eu digo para você é que aí, quando chega no final do dia, que você se dá conta, já reparou? Ai, que fome, não é verdade? Aí você sente vontade de comer. Aí que você percebe que não comeu. E eu imagino que aqueles 40 dias e 40 noites para Jesus foi como se tivesse sido um dia para nós. Que nós sentimos que nós despertamos para a fome, que não é fome como eu já expliquei. Jesus era fome. Era uma fome de 40 dias e 40 noites. Ele era capaz de comer aquelas pedras. E ele estava com uma fome incontrolável, capaz de comer qualquer coisa. Eu quero só deixar claro para você que Jesus não comeu, estava sendo guiado pelo Espírito, estava no deserto. Deserto tem comida? Ele só ia comer se Deus quisesse mandasse lhe servir comida. Como fez com alguns profetas. E como fez depois com ele. Mas ele precisava ter uma fome e tal. E é isso que as pessoas não sabem enfatizar. É isso que não perceberam ainda, porque diz aqui a palavra que ele teve fome. E depois? Versículo 3, então, o tentador, aproximando-se dele, disse, se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. A primeira frase do inimigo foi oferecer o que para Jesus? Comida. E ali, nós vimos o quê? O Cristo espiritual. Você sabe, nosso apóstolo tem esse livro, Jesus nos dias de sua carne era o véu. O Cristo Deus, que estava 40 dias e 40 noites sem comer, poderia ficar a vida toda,
Estava guiado pelo Espírito. O Espírito não come. O Espírito come? Não, quem come é a carne, irmão. E aí, naquele momento, ele voltou à carne, aos desejos carnais, sentiu uma fome tentadora. Quem apareceu? O tentador. E ofereceu para o Cristo da carne o quê? Para transformar pedras em pães. Jesus, ele estava fraco na carne e foi tentado na carne, na sua maior fraqueza. E o diabo é assim, ele tenta na carne a maior fraqueza. E lá em Hebreus, diz que Jesus, como sumo sacerdote, ele foi tentado na carne, semelhante a nós, em todas as nossas fraquezas, para que na carne ele vencesse quem? O diabo, ele vencesse o pecado, e por isso que aquela carne morreu na cruz do Calvário. Então está claro, o jejum não tem valor algum para Deus. Tito capítulo 1, versículo 14 diz, Paulo escrevendo a Tito, olha, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por Romanos capítulo 11, versículo 6 diz, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Eu não posso achar que, porque os judeus, sabe, faziam jejum, oravam, vamos também jejuar aqui para dar uma forcinha. Que isso? Não vai dar forcinha nenhuma. Vai tirar a tua força na carne, você precisa estar bem alimentado, sabe, que é a tua carne, você vai ficar doente. Para o Deus lá em Isaías dizendo, não é esse o jejum que escolhi. Ele disse, seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É o que o judeu faz. Não é isso que eu quero. Ele disse, chamarias tu isto jejum? O dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi. Volte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras? E não te escondas do nu do teu semelhante? Pois diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, lá em 2 Coríntios, são espirituais, não são jejum, isso não pode anular nada. Depois que já temos o noivo, isso é importante, porque já temos o noivo de volta. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que os discípulos jejuaram? Quando eles jejuaram? Quando eles sentiram medo, tristeza e, qual é a outra coisa que eu coloquei aqui? Medo, tristeza e luto. Eles sentiram luto pela morte do Cristo da carne, eles sentiram medo para não morrerem também perseguidos ali, e eles sentiram tristeza, porque houve a separação de Jesus, deles, e eles ficaram naquela coisa, naquela insegurança, naquela incerteza. Eles jejuaram naqueles dias, Jesus disse daqueles dias. Depois o Pentecostes, então houve a manifestação do Espírito Santo, que é o Cristo em nós, a esperança da glória. Você tem Cristo dentro da tua vida, então você tem que ter o que? Alegria e não tristeza. Você vai jejuar? O que diz o profeta? A alegria do Senhor é a nossa força. Então o crente não pode jejuar. Então o jejum de Cristo foi um jejum o quê? Involuntário. Diga jejum involuntário. Já temos o noivo de volta. Nós não estamos tristes, não precisamos fazer jejum involuntário. Amém? Então as práticas sacrificiais da carne só fazem avultar o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 5, diz que quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então não vamos fazer obras da carne. Então o jejum era o que? Lá para os judeus ainda é uma obra da carne. Somos espirituais e agora é de glória em glória. Amém? Fique de pé, assim seja, assim disse o Senhor.